Olá, seja muito bem-vindo ao Edcast, edição especial Casa Cor 2022. Hoje a gente vai falar sobre automação dentro de casa e em negócios também. Mas antes eu tenho uns recados para você. O primeiro é, se você tem uma ideia na cabeça e quer transformar em podcast, videocast, procura a Fornexus, agência especializada no assunto. Você chega com a ideia e sai com o seu produto pronto, preparado para redes sociais, para o seu canal do YouTube, para as plataformas de áudio. Os contatos da Fornexus estão nos comentários desse vídeo logo aqui embaixo. Peço encarecidamente também para você se inscrever no Edcast, acionar o sino das notificações, compartilhar o nosso conteúdo por aí. Quanto mais você fizer isso, mais a gente consegue crescer e mais a gente consegue trazer mais conteúdo de qualidade e interessante, conteúdo surpreendente para você. Conteúdo surpreendente como o que o George vai passar para a gente, o George Medeiros, que é o dono da Conecta, uma empresa especializada em automação de casa, residencial e comercial também. Isso. E você vai ver pelo sotaque dele, vou até repetir, que ele não é daqui. Veio de longe você, né, Jorge? Veio da onde? Eu sou de Natal. Primeiro, obrigado, Edu, por essa oportunidade de estar participando desse podcast Legal. com você. Eu vim de Natal, na verdade, assim, para contar toda a história, eu sou nascido em Goiânia, mas só fiz nascer e fui criado em Natal. Minha família toda é de lá. E antes de vir para cá, eu estava morando em São Paulo. E veio parar aqui no Espírito Santo. E fazendo automação. A gente está aqui na Casa Cor, a gente viu um ambiente que você atuou lá na automação. Dá para fazer tudo automaticamente dentro de uma casa? Dá. A gente consegue... O mais tradicional é a automação das iluminações, né? Controlar a luz, controlar ar-condicionado, acender TV, e apagar uma luz? Abrir uma porta, abrir um portão, tudo a gente consegue fazer automação. E aí eu consigo também automatizar a comida do pet, né? Colocar a ração no horário certo, até definir uma dieta para o pet, se ele precisar. Então a gente consegue definir os horários, água, a água, tudo a gente consegue quantidade. definir. Isso. E automação significa o quê? Significa que você consegue fazer tudo pelo celular? Significa que você vai ter todo o controle via celular, via comando de voz, e você pode criar as rotinas que são justamente os principais, né? De você dar um único comando e sua casa mudar inteira. Por exemplo, você está com tudo aceso na sua sala, né? Você vai lá e clica Netflix, e aí a luz apaga, muda a luz, né? Fica uma luz mais de ambiente de cinema, a cortina fecha, sua TV liga já do Netflix, seu sistema de som também já liga, seu ar-condicionado liga na temperatura que você programou e liga até sua pipoqueira. O único trabalho que você vai ter é de selecionar seu filme. Tem muita gente que procura isso, Jorge? Hoje está tendo uma demanda maior, porque hoje a automação em si ela está mais acessível, né? Então a gente consegue fazer a automação de ambientes de formas mais acessível. E aí você consegue ter uma casa mais automatizada, você valoriza o seu imóvel, então você consegue todo esse processo com a automação. Uhum. Então você termina tendo hoje a gente está tendo uma demanda maior, né? Com a procura das pessoas terem não só o conforto da automação, porque a automação em si não é só o conforto, né? Você pode ter uma economia de energia, a automação pode gerar até 30% de economia de energia. Você pode Por quê? ter... Como que gera 30% de energia? A economia vai fazer com que você tenha um controle total da sua casa. Então, aquela situação, às vezes, de um filho deixar a luz acesa no horário que não deve, ou até mesmo a sua funcionária que vai fazer a limpeza ficar acendendo as luzes e esquecer a luz acesa. Você passa a não deixar mais nenhuma luz acesa. Controle de ar-condicionado, que você vai sair de casa e às vezes esquece ligado, ou da empresa, o funcionário vai lá e esquece de desligar. Então, tudo isso você consegue ter esse controle. E aí você passa a ter essa economia justamente porque você passa a controlar a sua casa de onde você estiver. Então, você vai fazer uma viagem. E aí fica aquela preocupação. Será que eu fechei a porta? Será que eu desliguei o ar-condicionado? Será que eu desliguei a luz? Será que desliguei o gás? Então, tudo isso a gente consegue automatizar e deixar você fazer sua viagem tranquilo. Tem algum limite para automação? Rapaz, limite? Não. Tem alguma coisa que não dá para fazer com automação dentro de casa? Até hoje o que me desafiaram a gente conseguiu fazer. Dá para fazer qualquer coisa com automação? Dá. Mas aí a casa tem que estar preparada para isso? Pronto, aí existem duas situações. Aí eu posso encontrar um limite. Se a casa não foi pensada no início do projeto para automação, pode ser que existam alguns limites, porque aí eu vou precisar fazer alguma obra, talvez, né? Se a casa já foi pensada na fundação, no projeto em si,
da automação, aí a gente consegue fazer tudo, né? Desde a abertura da porta, desde uma película inteligente, desde tudo que você pensar a gente consegue fazer, porque a gente já pensou em todas as possibilidades. Quando chega um cliente novo para a gente e ele está no momento de um projeto, o que a gente normalmente chega para ele e fala: pense em tudo que você quer de automação na sua casa, por mais que você não faça agora, porque a gente já vai deixar pronto para que você possa ir fazendo no futuro. Porque eu posso muito bem fazer um ambiente da casa, né? E depois eu vou lá e faço um outro ambiente, faço outro e vou fazendo os outros gradativamente. Eu não preciso chegar e automatizar a minha casa 100%. Ah, você só consegue fazer se você automatizar 100%. Não, não precisa. Você pode fazer por ambientes. Fecha, por exemplo, o local onde vai ter mais movimento, uma sala, uma área gourmet, ou a sala de TV, alguma coisa assim. Você fecha esse ambiente, depois você vai fazendo os outros. Porque o investimento mais alto é o inicial, que é onde você vai pagar a central, da automação, tudo isso assim se torna mais alto realmente um pouco o investimento. Comparado quando você vai, por exemplo, fazer um quarto que tem menos coisas dentro do quarto. Então aí você consegue fazer mais barato aquele quarto. Entendi, mas aí, de qualquer forma, um imóvel antigo pode ter automação também. Pode. A gente consegue automatizar. Eu já fiz algumas casas que elas já estavam prontas e a gente automatizou ela quase que 100%. De acordo com o que o cliente estava querendo, a gente conseguiu fazer. Você falou de valorização do imóvel, né, com automação. Sim. É caro para fazer automação hoje? Não, não é tão caro. Hoje existem dois tipos de automação hoje mais tradicionais: a automação cabeada e a automação sem fio. Eu trabalho com automação sem fio. A cabeada hoje termina saindo mais cara, apesar de repente ela entregar o mesmo resultado que a sem fio. Qual é a diferença de uma para outra? Na cabeada eu vou precisar fazer obra, porque eu tenho que passar cabo em todos os interruptores até a central. Então, eu tenho que ter um cabeamento até a central. Na sem fio, que eu não uso Wi-Fi, né? Porque o Wi-Fi atrapalha a sua internet dentro de casa e não é um protocolo bom. Eu uso um protocolo chamado Zigbee e a gente consegue em cada interruptor. Como assim o Wi-Fi atrapalha a internet? Porque você imagine numa casa, você vai colocar em mais ou menos uns 20 a 30 módulos dentro de uma casa. Cada módulo desse vai estar conectado na internet. Então ele vai estar usando a sua internet, vai estar ocupando endereços da sua internet. E aí ele pode deixar a sua internet mais lenta, apesar dele usar uma rede 2.4, apesar de eu poder criar redes gerenciáveis para isso, só que você vai aumentando o seu custo. Você criar uma rede gerenciável hoje em dia, você usa numa empresa. Numa casa, você tem uma rede gerenciável dentro de uma casa, assim, se deixa muito caro esse investimento. E aí você, com a rede Wi-Fi, você vai ocupando muito espaço da sua rede. Você vai ocupando os endereços que tem lá. Então, você vai limitando mais ainda a sua rede. Com a automação via Zigbee, via um protocolo desses, hoje usado, existem vários, você não ocupa, porque só a central que vai estar conectada na internet. Entendi. E os outros equipamentos, eles vão se conectar na central. Entendi. Então, você não tem muito equipamento lá. E cada equipamento, ele vai aumentando o seu sinal dentro do ambiente. Aí eu te perguntei se é caro para fazer. Mas qual o parâmetro que você usa para falar que não é caro? Eu não estou nem te perguntando o valor, mas assim, o preço, né? Quanto que custa fazer automação, por exemplo, de um apartamento de 3 quartos, por exemplo, que é o mais comum e tradicional, 2 e 3 quartos. Mas qual o parâmetro que você usa para falar não é caro? O parâmetro é porque, assim, se você pensar hoje no valor do imóvel, né, um imóvel hoje de uns 3 quartos desse, que vai sair hoje, em média, uns 300, 400 mil reais, se você investir hoje em torno de 5% do valor desse imóvel, para você ter uma valorização 20 mil reais, no seu... um imóvel de 400 mil. Você não chega nem a tudo isso. Você investir 20 mil reais num apartamento aí de 400 mil para automação, você vai deixar ele 100% automatizado. 100%, incluindo cortina, incluindo controle das luzes, a fechadura eletrônica,
todas as fechaduras, a fechadura eletrônica sendo gerenciável, você podendo acessar também externamente. Ar-condicionado, luzes, TV, tudo você vai conseguir aparelhos fazer. também dá para fazer de cafeteira. A gente estava brincando aqui, prepara um cafezinho aí que eu estou chegando. Dá, só que aí a gente tem que partir para aquelas cafeteiras até mais simples, que são justamente as mais baratas, que é aquela que tem só o botão de ligar e desligar. Isso. Eu consigo fazer com que ela fique automatizada. Uhum. Que aí você pode ligar via comando de voz, né? Ela só vai precisar estar com a água e com o pó lá nela, e aí você faz a automação dela. E aí esse preço que você falou, você entrega a solução completinha? Com os equipamentos. Com os equipamentos. Só não envolve sistema de som, sistema de áudio e vídeo. E aí a gente chega num outro ponto que você também faz isso, né? A gente faz também. O que você faz de sistema de som? Eu faço desde um som ambiente, que aqui a gente fez aqui na Casa Cor, embutidas no teto, ali no gesso, para você escutar ou uma música ali tranquilo para um momento de leitura, que é justamente o ambiente daqui, a sala de leitura. Ou às vezes você vai fazer receber alguns amigos que querem escutar alguma música, né, num ambiente todo quer fazer uma festa bem em casa, direitinho, você consegue, né, sem ter aquela situação de estar o som mais alto num canto e nos outros estarem mais baixo. Então a gente consegue planejar tudo e deixar bem uniforme o som. E aí tem para cinema, né? Sistema de som para cinema, para você ter em casa, que aí existem todo tipo de caixa. Chato, né? Ter um cinema em casa? Tem gente que pede isso para você? Tem. Você já fez aqui algum? Aqui no estado ainda não, mas tem. E existem caixas que você coloca na parede. Aí ela é embutida na parede, você vem, passa a massa por cima, pinta e fica como se nada existisse ali. É mesmo? E aí você consegue ter a mesma qualidade de som. Impressionante. E a sua empresa faz? A gente vende. Vocês fazem tudo isso. Não tudo. Tem limite, né? Não tem limite. Não. Dá para ter o cinema, dá para ter uma piscina aquecida, uma piscina, uma jacuzzi. É isso que eu ia falar. A gente estava falando aqui um pouco antes, essa coisa por exemplo, tem a casa de veraneio. Eu posso dar um comando, por exemplo, um aspirador robô, fazer a limpeza, posso dar um comando para tratar a piscina, ligar filtro, esse negócio todo. Isso do celular dá para fazer tudo isso? Sim, de onde você estiver. Qualquer parte do mundo que você esteja, até abrir a sua porta de casa. Né? Você viajou e precisa que alguém vá na sua casa pegar algum documento urgente para você entregar a alguém. Você pode, de onde você estiver, abrir a porta, né? Destravar a porta para a pessoa. Você pode criar uma senha temporária para ela, ou uma situação muito boa para quem tem Airbnb, para não ficar aquele negócio de ficar levando a chave para a pessoa. A gente coloca a fechadura eletrônica, ele cria uma senha temporária dizendo, a senha vai começar hoje, dia 8, vai até o dia 10, de 8, meio-dia, horário que ele tem que sair. Então, nesse horário, a senha vai funcionar. Se ele saiu e tentar voltar meio-dia e 1, a senha já não funciona mais. Então, ela para. E para Airbnb, isso é uma facilidade muito grande. Como é que você vê um mercado para isso aqui no Espírito Santo? Da parte de automação? A parte de tudo, né? É porque, na verdade, a gente está falando de uma casa inteligente, né? De lidar de forma mais inteligente com a casa e de lidar com os confortos que a casa pode oferecer. Confortos que a gente até nem imagina que possam ter, né? É um mercado hoje em expansão aqui no estado, né? As pessoas estão começando a enxergar que a automação, além do conforto, dessa praticidade, que isso vai gerar uma coisa que hoje em dia é o que a gente mais tem de precioso, que é o nosso tempo, né? Que a gente não precisar estar indo olhar alguma coisa que se deixou ligado, e ela gerar a segurança para você, porque eu consigo monitorar vazamento de gás, fumaça, vazamento de água, eu consigo monitorar tudo isso e fazer com que a casa mesma se resolva. Ela, no máximo, vai lhe dizer, teve um vazamento de gás, o sistema detectou o vazamento de gás, foi lá e fechou o registro de gás, abriu a báscula e pode até desligar o disjuntor daquela área onde está o vazamento do gás, para evitar, quando você chegar em casa, acontecer o que às vezes acontece no apartamento, você apertar o interruptor e o apartamento explodir porque está lá com o gás vazando e fechado. Então você evita tudo isso, porque a gente abriu a báscula e fez circular o ar. E você ficou sabendo o que aconteceu. Então você já chega em casa, ou sabendo que foi resolvido, assim que foi tomadas as providências, que teve o problema, você só vai precisar resolver o vazamento. Né?
A gente não vai conseguir dizer aonde foi o vazamento, mas eu digo que teve o vazamento. Por enquanto, né? Por enquanto. Teve algum pedido mais inusitado que você teve de automação, assim? Ó, um desafio, vamos dizer assim, né? Não foi, né, tão inusitado. Foi uma adega subterrânea. Aham. O cliente chegou para a gente com a ideia, né? Ele já tinha, na ideia sim, ele já tinha construído a adega. E ele chegou para a gente e disse, eu quero automatizar. Né? E ele disse, eu quero iniciar pela minha adega. A casa dele já estava pronta, a casa tinha acabado de ficar pronta, não tinha sido pensado em automação antes. Aham. Mas ele chegou para a gente e disse que queria fazer a automação da adega. O que é que ele queria? Controle de iluminação, né? O controle da temperatura da adega e, o principal, a abertura da porta. Por que da porta? Porque ele fez a adega no meio da casa. Né? Então, ela faz parte da casa, fica na sala da casa dele. Debaixo da sala, na verdade, né? Isso. Fica no chão. Embaixo do chão da sala dele. Uhum. O chão da casa é o teto da adega. E ele fez toda de vidro. Né? Então, para suportar uma pessoa andando em cima, tudo isso, a porta terminou ficando pesando 90 quilos. E aí ele precisou colocar motor, a gente foi lá e fez todo o serviço da automação desse motor, porque a ideia inicial era ele ficar segurando um controle por uns 2 minutos para abrir a porta. E a gente fez a automação, ou seja, ele hoje consegue chegar e mandar a Alexa abrir a adega. E a gente conseguiu fazer com que o motor abrisse sincronizado, porque o fabricante nos passou que a diferença de 5% de velocidade era aceitável, Uhum. era aceitável para eles. E a gente, para a adega em si, a gente não podia, por causa do peso da porta. Uma porta que pesa 90 quilos, ficar o tempo todo abrindo torta, ela ia um momento quebrar. Então a gente conseguiu deixar isso tudo alinhado. Esse foi um dos desafios. Outro foi um cowork aqui também do estado, que eles tinham um problema com os ar-condicionados. 25 ar-condicionados, né, das salas que eles tinham lá, e o pessoal deixar ligado. Então, Esqueci, a gente foi, embora, deixava ligado. A gente foi lá e fez a automação total. O foco deles era desligar. Então, para desligar, a gente conseguiu até fazer de uma forma muito em conta para ele, porque a gente não fez... o ideal seria um módulo em cada ambiente para poder controlar os ar-condicionados separados, só que o que ele queria só desligar, a gente fez todo cabeado para os ar-condicionados. Então você não vê os módulos, são escondidos, e em cada ar-condicionado chega um fiozinho e controla os ar-condicionados. Ele desliga todos os ar-condicionados, inicia o primeiro comando mais ou menos 6 da noite, e a última vez que ele dá o comando é mais ou menos meia-noite. Então assim, a pessoa pode estar lá trabalhando, o ar-condicionado desliga, ela vai lá e liga novamente com o controle, e depois o sistema vai lá e vai dar o comando novamente desligar. Assim, são muitas opções, na verdade. Não tem limite, né, para automação. Não. Pelo que você está falando, não tem limite. Eu acho que as pessoas também querem automação em casa, mas eu quero acender a luz e fazer o que é possível. Você tem como se fosse um pacote básico, assim, vamos fazer isso e isso aí. Como é que você oferece o serviço para a pessoa? Assim? Um pacote básico, vamos dizer assim, que eu fechei também de um cliente, eu estava hoje de manhã lá fazendo a instalação para ele, ele automatizar um ambiente. Nesse ambiente, vamos dizer que tem lá 3 interruptores, tem ar-condicionado, tem a TV, né? E tem mais algum equipamento, luz, TV. basicamente sim, né? E qualquer equipamento com controle remoto. Um investimento desse aí hoje, para você ter inicial, está saindo em torno de mais ou menos uns R$3.000. Então, assim... Independente se a casa é preparada para automação ou não, independente. Sim. Independente. Porque aí o máximo que eu vou precisar fazer aí é puxar algum fio lá da luz para poder colocar no local que vai estar o interruptor. Isso sem eu trocar interruptor, né? Mantendo o interruptor que está lá, sendo uma automação mais simples, sem ter uma tela, como a gente tem aqui na Suite Kids, a tela, sem ter essas opções. Que é uma telinha que vai ali, que você é como se fosse um interruptor, mas você vai escolhendo o que você quer fazer, né? Sem ter isso. Aí sai mais ou menos nessa faixa. Quando coloca mais coisas, aí vai subindo. Isso aí vai depender do que a pessoa coloca em casa. Entendi. E você está com uma novidade também, que é a película inteligente. Película inteligente. Explica para mim o que é isso. A película inteligente é assim, você tem um vidro, né,
Na sua casa você quer ter um ambiente, uma janela, você quer ter uma certa privacidade. Ao invés de ter aquela cortina lá que você vai com a cordinha baixando, você com um comando, seja de voz ou pelo celular, ou como for, a película está transparente, ela passa a ser opaca. Ou seja, ela está com 90% de visibilidade e ela passa a ser 100% fosca. Então ninguém vai conseguir ver nenhum dos dois lados. Você consegue ter isso. Além disso, essa película, se você for, pode usar em lojas, né? Porque eu consigo projetar nela, quando ela está opaca, eu consigo fazer uma projeção nela, e aí eu transformo a vitrine da empresa numa tela, num outdoor ali, ao vivo, você consegue ter todas essas informações. Outras coisas... E dá para fazer em qualquer vidro? Qualquer vidro. Qualquer vidro é possível fazer? Qualquer vidro plano. Eu consigo fazer. E ela também, para uma situação de uma loja de rua, você consegue dar mais segurança ainda para a loja. Porque se a gente colocar entre os vidros, eu consigo fazer com que ela resista a alguns calibres de arma de fogo. Fica blindado, o vidro fica praticamente blindado. Então é mais seguro. Né? É aquela possibilidade de alguém tentar arrombar a loja com uma pedra ou com um pedaço de pau quebrando o vidro, fica quase impossível. Entendi. Realmente não tem limite, né? E esses comandos também são os comandos de automação. Você pode dar comando de voz. De voz, pode celular. Ser pelo celular. Você pode programar um horário para essa película ficar fosca. Então você consegue tudo isso. Você programa e ela vai executar. Jorge, onde é que você acha que isso tudo vai parar? Acho que assim, como a gente conversa, eu converso às vezes com o pessoal conhecido, a gente assiste muito eu na minha época, né? Os Jetsons. Os Jetsons. Na minha época tinha os Jetsons, né? Então, assim, tudo que a gente via lá, hoje a gente já vê muita coisa que passava lá nos Jetsons. Eu sei que vai ter gente assistindo aí que nem sabe o que é que eu estou falando. Aí termina entregando até a idade. Mas, assim, é uma situação que você vai poder controlar tudo da sua casa. Hoje você já controla, mas vai ter mais coisas. Você, de repente, vai controlar, vai conseguir saber onde é que está tendo um vazamento de água dentro da sua casa sem você precisar quebrar nada. Você vai conseguir... Hoje você já consegue monitorar o seu consumo de energia pelo celular, ligar e desligar um disjuntor. Então, você vai começar a ter mais informação disso. Então, você consegue... Com esse monitoramento, você já... De repente já consegue ver alguma coisa que mudou e aumentou o seu consumo de energia. E os aparelhos hoje estão vindo preparados para automação. Por exemplo, você pode estar saindo do trabalho e falar assim, estou querendo chegar para tomar uma cerveja gelada. Ó, bota a cerveja no jeito aí. Muda a temperatura da sua cervejeira. Dá para fazer isso? Dá para você fazer muita coisa. Assim, como fala, parafraseando o Lucas Fonseca, um dos mentores que eu tenho, o céu não é o limite, o céu é o alvo na automação, né? Porque você consegue fazer tudo o que você quiser dentro de casa, dentro da empresa, você poder controlar tudo, não tem coisa melhor assim. Legal. E quem quiser, é só procurar Conecta. Quem quiser saber como faz isso, quem quiser automatizar a sua casa, quem quiser ter tranquilidade, ter mais segurança dentro de casa, é só falar com a gente. Conecta Sistemas Integrados. O Instagram é o @Conecta Sistemas Integrados. O telefone é o 98150 7011, DDD 27, né, para quem é daqui do estado. Quem não for do estado, a gente atende o estado inteiro e fora do estado. Eu estou indo segunda-feira atender um cliente lá em Natal, Rio Grande do Norte, mais em São Miguel do Gostoso, uma praia que tem no litoral norte lá. A gente está indo atender um cliente lá. E além da automação, também câmeras de segurança? Câmeras de segurança, eu tenho câmeras de segurança cabeada, câmeras de segurança Wi-Fi, né? Que você pode... As câmeras Wi-Fi hoje em dia, como ela tem áudio e vídeo, ela serve às vezes para uma mãe que acabou de ter um filho que precisa voltar a trabalhar e ela não consegue levar uma babá eletrônica para o trabalho, com uma câmera dessa você consegue ter o acesso, ela é segura, ela não... As câmeras que a gente trabalha, elas têm protocolo de segurança, então não tem aquele perigo que o pessoal fala de invadirem a câmera e alguém acessar e ficar monitorando a câmera. Isso a gente não tem, esse risco. E aí tem as câmeras normais, tradicionais de segurança, que a gente faz todo o projeto, né, das câmeras de segurança, mostrando
quais são os melhores locais para você colocar as câmeras para cobrir todos os pontos cegos. Às vezes, para você não precisar encher sua casa de câmera, se a gente planejar direito, você consegue ter O mínimo. o mínimo de câmera possível para você cobrir sua casa toda. Né? E aí tem vídeos porteiros inteligentes, que a pessoa toca lá. Eu tenho um cliente em Pedra Azul, que é no sítio dele, né? Ele colocou um vídeo porteiro, então o pessoal toca lá, ela atende aqui em Vitória e ela ainda abre o portão para a pessoa entrar. Uhum. Então ela não precisa ir até lá para abrir para alguém entrar no sítio dela. Entendi. Ela tem todo esse controle. E aí vai toda a parte de segurança, né, de câmeras, sensores, sensor de porta, essas coisas todas a gente faz. Legal, Jorge. Sucesso para você. Parabéns. Obrigado. E pode pedir desconto. Quem assistiu o Jorge aqui na Edcast, Pode pode pedir desconto. Pode pedir. Legal, Jorge. Valeu. Obrigado. Obrigado, Edu.